Contigo, meu querido, seja profeta de Deus para nossas vidas. Amém. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, pastor Beto, a toda a sua família, a toda a igreja do Senhor Jesus que se reúne nesta noite para participar dessa celebração ao Senhor. Queridos, nós estamos felizes por poder estar participando dessa live. E como Samuel, profeta, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. É certo que a saudade bate forte, mas cremos que em breve estaremos juntos, congregados na casa do Senhor. Eu sei que muitos se inquietam sobre o amanhã, em especial nesses dias de Covid-19, em que o medo faz tantos reféns, em que a economia encontra-se tão fragilizada, em que os políticos nos deixam perplexos. Mas não estamos ao sabor das ondas do destino, nem tampouco é o acaso que embala os nossos sonhos. O meu futuro e o seu futuro estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É bem verdade que em nossos dias nós somos servos, às vezes escravos de nossos dispositivos eletrônicos. Somos escravos dos nossos relógios, dos nossos telefones inteligentes, iPads, computadores, e alguns de nós permitem que esses aparelhos artificiais governem os seus dias, empurrando-lhes para a frente, às pressas, pressionando-os a fazer mais e mais rápido. Onde quer que estejamos, nos vemos observando o relógio passar incansavelmente, como lembretes de quão longe ainda temos que ir e quão pouco tempo temos para chegar lá. Não é de admirar que as pessoas sejam tão impacientes. Nossa impaciência fez com que as empresas inventassem, criassem produtos diferentes, projetados para nos ajudar a manter e gerenciar o nosso tempo todos os dias. Daí que a cada ano, às vezes até bem menos tempo do que isso, acontecem tantas inovações nos celulares. No entanto, com esses novos e bonitos aparelhos projetados para ajudar a maximizar o nosso tempo, os filhos de Deus ainda parecem, às vezes, tropeçando na vida. Muitos de nós sentem como se, de alguma maneira, tivessem sido desprestigiados e negligenciados pela vida, como se tivéssemos entregues à nossa própria sorte. E aí, absorvemos o linguajar hollywoodiano e declaramos que o destino conspira contra nós, quando, de fato, cada passo que damos e todo movimento que fazemos é cuidadosamente planejado por aquele que orquestra todas as nossas circunstâncias e todos os nossos esforços. Precisamos parar por um momento para perceber que Deus está no controle. Não importa o quão ruim as coisas possam parecer no momento, Ele está no controle. Aleluia! É exatamente sobre isso que o Salmo 31, versos 14 e 15, vai tratar. Eu queria convidá-lo a acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim o Salmo 31, versos 14 e 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Davi está declarando que o seu futuro está nas mãos de Deus. Ele faz saber em termos inequívocos que é o tempo de Deus e não o tempo dele. É o calendário de Deus e não o de Davi. Quando Davi fez esse salmo, ele estava vivendo dias de grande angústia, medo. Davi estava sendo ameaçado. Queridos, ter alguém que ameaça a sua vida deve ser uma experiência extremamente assustadora. Isso, de fato, colocaria a maioria de nós no limite. É por isso que Davi diz no verso 10, minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Entretanto, apesar de sentir-se, como ele mesmo diz, um pote quebrado,
Ele era responsável para buscar o socorro no Senhor, a confiança em Deus. Ele precisava crer, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele teve a atitude de confiar em Deus. Davi declara: mas eu confio em ti, Senhor. Mesmo que tivesse que padecer, sofrer, passar por perdas, passar pelo vale da sombra da morte, ele declarou: não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O Senhor é o meu pastor, e por isso não temo nenhum mal. Amados, quando consideramos o fato de que o nosso futuro está nas mãos de Deus, também precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, porque Deus geralmente se move soberanamente, enquanto nós, limitadamente. Nada escapa da mão do Senhor. Com Deus, nunca há um momento perdido. Ele sabe de antemão o que enfrentaremos e passaremos. Ele está lá antes de chegarmos, a fim de resolver isso para nós. É por isso que Davi estava tão confiante. Por isso ele disse: mas eu confio em ti, Senhor. E se todos nós fôssemos assim como Davi, agíssemos dessa forma em tempo de dificuldade, será que era possível? A resposta é sim. Nós podemos agir como Davi. Davi não era o único, queridos, que sabia que seu futuro estava nas mãos de Deus. A Bíblia traz o relato de vários homens e mulheres que tiveram essa mesma atitude. Jó sabia que seu futuro estava nas mãos de Deus. Em Jó, capítulo 14, versículo 5, nós lemos: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Jó estava sofrendo e não tinha ideia do que estava acontecendo com ele e nem por que isso ocorria. Quando nós chegamos ao capítulo 14 de Jó, nós vemos que Jó estava começando a entrar em pânico. Ele entrou em pânico não apenas pelo turbilhão de problemas que o acometeram, mas também porque o tempo estava passando e não havia remédio à vista. Observe, eu não disse que não havia remédio, mas eu disse que não havia remédio à vista. Amados, quando nós estamos andando por um denso vale escuro e não vemos a luz no fim do vale, isso pode, muitas vezes, nos leva ao pânico. É isso que nós temos observado nesses dias. Eu tenho um amigo, companheiro de ministério, que chegou no deserto de sua vida. Ele estava à beira do pânico, porque sentiu que as perdas da sua vida o consumiam. Ele não via perspectivas, futuro. No entanto, quando ele foi lembrado de quantas vidas foram tocadas pela mensagem da palavra que ele havia pregado, ficou claro para ele que a sua vida tinha um propósito. Embora Jó estivesse em pânico, mesmo sofrendo, ele nunca culpou Deus por seu sofrimento. Ele sabia que Deus fornecia a sua única esperança de restauração. Ele sabia que o que quer que estivesse passando ainda estava nas mãos de Deus. Precisamos chegar a um lugar em nossas vidas em que, quando a dor, o sofrimento e os problemas surgirem, não entremos em pânico. Temos que dizer como Davi: mas eu confio em ti, Senhor. Devemos confiar na providência de Deus. Devemos confiar em seu tempo. Aleluia! Todos queremos que as boas coisas aconteçam em nossas vidas. Todos nós desejamos prosperidade. Todos nós desejamos saúde. Todos nós desejamos coisas boas. Mas muitas vezes queremos isso agora, não amanhã, não mais tarde. Quando isso não acontece, nós somos tentados a perguntar: quando, Deus? Quando? A maioria de nós precisa crescer na área da confiança em Deus, em vez de se concentrar na questão do quando.
Se você sente falta o tempo todo de alegria e paz, não está confiando em Deus. Se a sua mente está cansada o tempo todo, você não está confiando em Deus. Se você se sente motivado a tomar as coisas em suas próprias mãos, certamente não está confiando em Deus. Amados, na minha vida, nunca houve um tempo em que eu decidisse tolamente tomar algo em minhas próprias mãos, que alguma vez conseguisse fazê-lo. Eu sempre caí de cara no chão e sofri por isso. O reverendo Martin Luther King disse: se você quiser aprender a confiar em Deus, o sofrimento ajudará. Ah, pastor, longe de mim! Ah, meus amados irmãos, precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo que padeçamos. Se Jó tentasse resolver a sua situação por conta própria, será que ele teria conseguido? Se ele conseguisse se ele seguisse o conselho tolo da sua esposa ou de seus amigos, o diabo certamente teria direito de se gabar e Deus teria realmente sido envergonhado. Mas Deus conhecia Jó e Deus soberanamente agiu na vida de Jó. A pergunta que não quer se calar, queridos, é: Deus pode confiar em você da mesma maneira que ele confiou que Jó faria a coisa certa? Nós que sentimos que o fim dos tempos está chegando, temos uma tendência a empurrar as coisas com a barriga, a nos debater e lutar na tentativa de fazer as coisas acontecerem. Mas você e eu não podemos fazer isso. Você se lembra da história do menino que brincava ao ar livre e encontrou uma lagarta? Ele pegou aquela lagarta cuidadosamente e a levou para casa para mostrar à sua mãe. Perguntou-lhe se poderia ficar com a lagarta. E ela disse que sim, se ele cuidasse dela. O menino pegou uma caixa grande, colocou folhas verdes para ela comer e um galho para que subisse nele. Todos os dias ele observava a lagarta e trazia novas folhas para ela comer. Um dia, a lagarta subiu no galho e começou a agir de maneira estranha. O garoto chamou preocupadamente a mãe, que veio e entendeu que a lagarta estava criando um casulo. A mãe explicou ao garoto como a lagarta passaria por uma metamorfose e se tornaria uma borboleta. O garotinho ficou emocionado ao saber das mudanças pelas quais a sua lagarta passaria. Ele assistia todos os dias, esperando a borboleta emergir. Um dia aconteceu. Um pequeno buraco apareceu no casulo e a borboleta começou a lutar para sair. A princípio, o garoto ficou empolgado, mas logo ficou preocupado. A borboleta estava lutando tanto para sair. Parecia que não poderia se libertar. Parecia desesperada, que não estava fazendo nenhum progresso. O garoto estava tão preocupado que decidiu dar uma ajudinha. Ele foi pegar uma tesoura e depois voltou. Cortou o casulo com todo cuidado para aumentar o buraco e a borboleta sair rapidamente. Quando a borboleta saiu, o garoto ficou surpreso. Ela tinha um corpo inchado e pequenas asas murchas. Ele continuou observando a borboleta, lembrando daquilo que sua mãe falara, esperando que a qualquer momento as asas secassem, aumentassem e se abrissem para apoiar o seu corpo. Ele sabia que, com o tempo, o corpo iria encolher e as asas da borboleta se expandiriam. Mas nada aconteceu. A borboleta passou o resto da vida rastejando, com um corpo inchado. A boa intenção do garoto, que ele pensava ajudar aquela borboleta, na verdade, machucou e impediu que a borboleta pudesse realmente voar. As nossas boas intenções podem fazer a mesma coisa conosco. Quando queremos que as coisas aconteçam em nosso tempo, em vez do tempo de Deus, Jó sabia que seu tempo estava nas mãos de Deus. Há um outro homem que sabia que seu futuro estava nas mãos do Senhor. Foi Moisés. Em Atos, capítulo 7, versos 20 a 22, é narrada a história do momento em que Moisés nasce. A palavra de Deus diz que naquele tempo Moisés nasceu, que era um menino extraordinário.
e que por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Moisés tinha tudo para ser bem-sucedido. Quando ele nasceu, ele não era uma criança comum. Em outras palavras, ele nasceu com muitas boas características. Era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi nutrido na casa de seus pais. E foi Deus que o guardou em meio a uma profunda perseguição de Faraó. Foi Deus quem fez com que a filha do inimigo o encontrasse ainda bebê, flutuando em um cesto. Foi Deus quem orquestrou para que a filha de Faraó levasse esse bebê para um palácio e tratasse como se ele fosse seu próprio filho. De fato, Deus até arranjou que a mãe biológica de Moisés cuidasse dele, mas depois ele foi educado em todo o conhecimento que o Egito detinha. Enquanto estava no palácio, ele foi instruído na cultura de maior proeminência naqueles dias. Ele tinha mais do que qualquer pessoa do mundo poderia ter ou sonhar em ter. Contudo, quando ele tinha cerca de 40 anos, finalmente descobriu que os filhos de Israel eram o seu povo. E quando viu um de seus irmãos israelitas sendo espancado, tudo mudou. Ele defendeu o homem hebreu e matou o egípcio. Essa atitude colocou Moisés na lista dos mais procurados do Egito. A partir de então, ele passou de alguém para ninguém. É isso mesmo. Moisés tornou-se ninguém, pelo menos aos olhos dos egípcios. De príncipe a ninguém. Ele que vivera em um palácio, agora vivia no mais árido deserto. Dos 40 aos 80 anos, ele viu sua pele ressecar pelo sol escaldante. Seus sonhos se tornarem em pesadelos. Parecia que Moisés estava apenas definhando no mais profundo deserto de sua vida. Eu me pergunto, como Moisés se sentiu durante aqueles dias de frustração no meio do deserto? 5 anos se passaram, ninguém o conhecia mais. 10, 20, 30 anos se passaram. O tempo todo ele tinha a ameaça da morte em sua cabeça, porque Faraó estava procurando matá-lo. Moisés ficou no deserto por tanto tempo que nem se importava mais. 1/3 de sua vida foi desperdiçada. Ele assistia ano após ano os dias passarem. Ele tinha agora 80 anos. Queridos, quem inicia uma carreira aos 80 anos? Quem está fazendo planos aos 80 anos? Mas Moisés tinha 80 anos. Alguém poderia afirmar que Deus não o usaria, pois ele era velho demais. Lembra, quando eu lhe disse que o tempo de Deus não é o nosso tempo? Ouça, há momentos longos e prolongados em que você não ouve a voz do Senhor. Até parece que você está no deserto. Sim, há momentos que haverá na sua vida em que você não sente que está fazendo algo que vale a pena ou que seja significativo. Nada, além de nada, está sendo realizado. Você está lá sozinho no mais profundo deserto. Mas eu posso lhe dizer que há um momento em sua vida em que Deus verá que você está pronto. Uma época em que Ele vê que você finalmente se rendeu à vontade dEle e não à sua. No momento em que a única voz que você ouve é a voz dEle. Não me importo se você tem 22 ou 82 anos. Moisés pensou que sua vida estava sendo desperdiçada. Ele devia pensar que aos 80 anos era tarde demais para fazer algo que valesse a pena. Mas a verdade, queridos, é que Deus o estava deixando amadurecer, porque ele tinha uma tarefa muito importante a realizar. Sua tarefa era levar os filhos de Israel da escravidão egípcia a passar pelo Mar Vermelho em direção à terra da promessa. Moisés pensou que ele faria isso aos 40 anos, mas Deus esperou até os 80 anos. Moisés pensou que seu treinamento de elite no palácio o qualificaria para a tarefa, mas Deus o enviou para a escola do deserto. No entanto, uma vez que ele finalmente confiou no Senhor, tudo mudou. Moisés sabia que seu tempo estava nas mãos de Deus. Aleluia! Há uma terceira pessoa que entendeu que seu futuro estava nas mãos de Deus. Paulo. Paulo levou o evangelho ao mundo do primeiro século e é considerado por muitos
como um dos maiores e mais importantes líderes religiosos de todos os tempos. Ele fundou várias igrejas na Ásia e na Europa. Ser judeu e cidadão romano tornou seu ministério ideal para alcançar judeus e gentios com o evangelho de Jesus. Paulo escreveu mais livros do que qualquer outro escritor bíblico. Mas embora Paulo fosse uma das testemunhas mais fortes do Senhor, ele não começou dessa maneira. Antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, Paulo, chamado de Saulo de Tarso, perseguiu a igreja e foi responsável, embora não pela sua própria mão, pela morte de um grande número de cristãos. Não há evidências dele matando alguém, mas seu papel durante a perseguição foi mais como de um oficial da autoridade religiosa, com deveres de encontrar, prender e levar à justiça os cristãos. Ele consentiu com a morte de Estevão e obteve ordens de autoridades para encontrar mais cristãos e sujeitá-los a mortes semelhantes. Ele viajou pelo caminho de Damasco para cumprir as ordens de Jerusalém. No entanto, o Senhor o derrubou no caminho. Quando o Senhor golpeou Paulo, ele ficou cego e estava tateando para descobrir onde estava e quem falava com ele. Queridos, Deus pode nos derrubar se achar necessário, a fim de alcançar seu propósito para nós. Ele pode tirar todos os nossos sentidos em um único golpe. No caso de Paulo, ele tirou a sua visão juntamente com a consciência de quem ele era e o que estava prestes a fazer. O Senhor falou a Paulo através do profeta Ananias e disse: este homem, dele eu farei um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Meus amados, quando Deus nos escolhe, quando nos tornamos seu vaso escolhido, estamos claramente em suas mãos. Jó foi escolhido para sofrer, Moisés foi escolhido para liderar e Paulo foi escolhido para sofrer e pregar. O próprio livro de Jó menciona dias e meses de sofrimento, implicando que a doença sobre a vida de Jó se estendeu por pelo menos vários meses. Quando Paulo se converteu, ele desceu à Arábia e por 3 anos e meio ele orou e estudou a palavra diante de Deus e se preparou. Moisés teve um curso intensivo de 40 anos no mais profundo do deserto. Deus aguarda para fazer-nos amadurecer antes de nos usar em nosso maior potencial. E enquanto isso, queridos, Ele está sempre nos observando e nos alimentando. A verdade é que se você é um filho de Deus, você é escolhido, inclusive para sofrer. Por quê? Porque o nosso futuro está nas suas mãos e nele nós podemos confiar. Queridos, eu quero concluir afirmando que Davi, ao dizer que o seu futuro estava nas mãos de Deus, ele estava expressando a sua crença de que todas as circunstâncias da vida, todas estão sob o controle de Deus. Saber que Deus nos ama, que cuida de nós, nos permite permanecer firmes em nossa fé, independente das circunstâncias. É claro que isso nos impede de pecar tolamente, achando que podemos tomar o nosso futuro em nossas mãos, que somos donos do nosso amanhã. Ou podemos até nos ressentir do cronograma de Deus. Por que o Senhor demora tanto? Lembre-se, devemos servir a Deus porque Ele é Deus. Não porque Ele cura nossas doenças, não porque Ele perdoa nossos pecados, não porque Ele supre nossas necessidades diárias, mas, assim como Davi, Jó, Moisés e Paulo, devemos amar ao Senhor e servi-lo apenas porque Ele é Deus. E podemos confiar no Senhor em tempos de angústia e sofrimento, ou alegria e prosperidade. A vontade de Deus
é o melhor lugar para estarmos. E que bênção é saber que o seu futuro, que os seus sonhos, todos eles estão nas mãos do Senhor. Davi, Jó, Moisés, Paulo, todos eles compreenderam essa grande e poderosa verdade. E foram homens que não foram livres dos sofrimentos, que não foram blindados dos problemas. Mas apesar das circunstâncias, mesmo as mais adversas, eles confiaram no Senhor. Eles sabiam que o seu futuro estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, daquele que fez os céus e a terra. É nessa mesma segurança, meus amados irmãos, que nós confiamos. É nessa segurança que cremos, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. O nosso amanhã está nas mãos de Deus, num Deus soberano, num Deus que é Senhor de todas as coisas. Que você possa confiar no Senhor. Que quando o medo bater à sua porta, a ansiedade querer lhe alcançar, você possa dizer como Davi, você possa afirmar como Jó, você possa gritar como Moisés, você possa declarar como Paulo, que o Senhor é a tua confiança. O Senhor é Ele, o teu Deus. O Senhor é o teu futuro. E o teu futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor derrame sobre ti a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado por esta mensagem tão graciosa de Deus para as nossas vidas. Amém. Nós precisamos de Deus, nos voltarmos inteiramente para Deus, nosso Senhor. Entender